Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero ser muito breve aqui, porque nós temos muita matéria para falar. Mas eu dizia a vocês aqui, quando começou a acontecer a Lava Jato, assim como vocês e todo brasileiro honesto que não depende do suor dos outros, mas a gente soa para conseguir as nossas próprias coisas, né? Conseguir trazer o alimento para nossa casa e algum conforto, todos nós. Quando a gente vê alguém que tem um cargo público ali, que foi eleito, não é, que está ali para nos representar, alguma autoridade do tipo, que a gente vê essas pessoas sendo presas por corrupção, a gente realmente fica revoltado e muito satisfeito quando a justiça é feita. Então, assim como vocês, quando a Lava Jato começou a acontecer, eu realmente me senti muito feliz. Eu sei que hoje tem gente que defende Lula, por exemplo, dizendo, não, mas foi só um apartamento. Para mim, meu irmão, não interessa se o cara roubou um apartamento ou um Fusca. Roubo é roubo. E ainda mais a gente sabe, você que é adulto, você que é uma pessoa inteligente, sabe que quando vem pegar ali um apartamento é porque o negócio já tá em milhões. Aquilo ali foi um descuido que o cara deu e foi o que deu para colocar o cara na cadeia. Só que infelizmente também, a verdade tem que ser dita, e eu fiz logo quando aconteceu, antes de sair esses áudios vazados aí pela Intercept e tudo mais, antes disso acontecer, quando eu comecei a estudar os processos, né, que estavam disponíveis aí na internet, eu tenho esse mau costume de pesquisar sempre. Eu fui o primeiro canal a fazer o vídeo dizendo que a Lava Jato era partidária. Porque eu vi lá várias citações, não é, das testemunhas lá, das pessoas que estavam denunciando, que estava sendo feito acordo, e o cara denunciava 4, 5 camaradas e só ia em cima de 2 ou 3. Quer dizer, não era aquela coisa, ó, vamos prender agora todos que devem. A Lava Jato nunca foi feita assim, infelizmente. Por mais que você ame Moro, por mais que você goste do atual presidente, o fato é esse, meus irmãos. Foi uma coisa realmente partidária. Eu disse isso desde o começo e o pessoal me malhou. Disse, nossa, o cara tá com raiva porque Lula tá sendo preso. Eu digo, não, velho, eu tô feliz, já, igual a todo mundo. O cara tem que ser preso. Eu estou reclamando aqui porque eu sei que muitos outros também deveriam estar lá agarrados com ele. Por exemplo, o Aécio Neves. Por que não prender aquele camarada? Quando eu falei isso aqui, quando a gente é o primeiro a perceber essas coisas, cadê as provas? Eu não tinha provas. Então, mais nada melhor como o tempo, né? O tempo foi chegando. E aí, meus irmãos, a gente consegue entender que isso aí não é só num setor, não é só numa área, isso aí é feito globalmente. Eu venho dizendo aqui para vocês que de fato o Brasil hoje pode não ter dinheiro, mas somos o país mais rico do mundo. O Brasil realmente ele vem sendo sangrado aí por essa elite que está extraindo todos os recursos que pode daqui. E o governo insistentemente vem tentando convencer as pessoas que o remédio é apertar ainda mais a população, é tirar direito trabalhista, é diminuir salários, aumentar a carga horária, todo esse tipo de coisa é o que está sendo feito. E as pessoas, infelizmente, estão acreditando. Mas, ao mesmo tempo, as grandes empresas, os bancos, por exemplo, estão cada vez ganhando mais e mais dinheiro e eles não são taxados como deviam ser. E para piorar, além de ser pouco a taxa que eles pagam pelo lucro que eles têm, por isso que cada vez o Santander aí bateu recordes mundiais, não é? Além de não ser taxado como se deve, ainda por cima os caras sonegam imposto. A Rede Globo mesmo deve milhões. Quando foi feita aí a grande investigação em cima dela, o processo sumiu, todas as provas sumiram. A juíza recebeu tudo em mãos lá e depois não perdi. O máximo que ela fez foi afastada e depois eu acho que já está no cargo de novo. Eu já falei dessa história aqui também. Agora, por que isso acontece, família? Porque a justiça no Brasil, ela existe, mas é pro pobre. Pra pessoa grande, a coisa é totalmente diferente, existem vários e vários recursos. E eu vou provar isso pra você agora. E vou mostrar que o plano da elite não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas vamos logo ver a matéria, né? Pra gente não perder muito tempo. E vou mostrar que é várias mídias pra que você não venha com essa história. Nossa, isso aí é querendo atacar o governo e não sei o que, não sei o que, não. Vamos ver logo essa questão da Lava Jato. Lava Jato preferiu fazer acordos ao investigar bancos, mostram mensagens. Isso aqui é uma grande prova, família, do que eu falava lá no começo, quando eu não tinha como provar isso pra vocês. Só analisando os inquéritos, a gente já via que isso estava acontecendo. Mas agora, né, os áudios da Intercept estão deixando isso bem claro. A Força Tarefa de Lava Jato em Curitiba preferiu buscar acordos a investigar suspeitas contra bancos, segundo mensagens obtidas pelo Intercept Brasil e publicadas pelo El País. De acordo com a reportagem, os procuradores tiveram em mão suspeitas de crimes praticados por instituições financeiras, mas preferiram fazer acordos com eles em vez de investigá-los. Um documento intitulado Ideias e Metas FTJL 2017-2018, enviados em um dos chats em 2016, trazia um resumo das ações que a Força Tarefa tomaria em relação às empreiteiras, bancos, doleiros e políticos. Quando o assunto eram as empreiteiras, o objetivo dos procuradores era responsabilizar todas as empresas,
No entanto, no caso dos bancos, a meta era fazer acordos a título de indenização por lavagem de dinheiro e falha de compliance. A estratégia foi adotada porque os procuradores temiam os chamados riscos sistêmicos, ou seja, causar um possível efeito dominó para a economia, ou seja, eles ainda fazem a merda, família, e ainda dizem, não, foi pro seu bem, foi pro bem do país. Dias antes da prisão de Marcelo Odebrecht, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, enviou uma mensagem ao então procurador, Carlos Fernando Lima, perguntando quais eram as violações de grandes bancos que eles tinham. Fazer uma ação contra um banco pedindo para devolver o valor envolvido na lavagem, ou melhor ainda, fazer um acordo monetário, e algo que repercutiria muito, mas muito bem, disse ele. Em outubro de 2016, Dallagnol enviou uma mensagem sugerindo uma ICP, Inquérito Civil Público, para apurar falhas de compliance dos bancos. O objetivo, segundo ele, era solicitar informações sobre investigações internas e pressionar uma negociação com a Força Tarefa. No entanto, foi só em maio deste ano que a Lava Jato chegou ao primeiro banco, quando 3 executivos do Banco Paulista foram presos acusados de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro para beneficiar a Odebrecht. A autorização judicial para a operação foi celebrada pelo procurador Robson Ponzambol, nome da FEBTIF, 3 meses antes. Chutaremos a porta de um banco menor, com fraudes escancaradas, enquanto estamos com rodada de negociações em curso com bancos maiores. A mensagem será passada, disse também em maio. A Força Tarefa do Rio de Janeiro prendeu 2 gerentes do Bradesco, também acusados de lavar dinheiro de empreiteira. Então, família, aqui você vê como o esquema realmente é sujo. Os caras prendem o menor para mostrar para os grandes que eles estão falando sério. Que ou negociam, ou pagam o que eles querem, ou eles vão para cima deles também. E ao mesmo tempo eles mostram para a sociedade, olha, somos os heróis. Olha, nós estamos combatendo. E eu disse isso desde o começo, que não era feita a justiça como se devia. Os caras não vão em cima de quem tem que ir. E ainda dão uma desculpa, como você viu aí, não é pro bem, vai quebrar a economia. Se a gente começar a multar os caras que realmente estão errados, a gente vai acabar multando todo mundo, então não pode. Esse esquema, família, é feito no mundo inteiro. Aí você veja, por exemplo, o Santander batendo recordes mundiais aí de lucro. E a maior parte desse lucro vem do Brasil. Veja aqui o que é que acontece, ó. Santander Brasil, essa é até uma notícia antiga já. Santander Brasil paga 195,5 milhões para se livrar de CPI de sonegação em São Paulo. Valor corresponde à multa por supostamente ter sede de fachada em Barueri para evitar impostos em São Paulo. O Banco Santander Brasil aceitou pagar cerca de 195,5 milhões para encerrar as investigações sobre a instituição na CPI de sonegação tributária na Câmara Municipal de São Paulo. O banco era acusado de ter uma sede de fachada em Barueri, de sua empresa Santander Leasing, para evitar o pagamento de ISS, Imposto sobre Serviços, na capital paulista, onde o valor da alíquota é a maior. O acordo foi assinado nesta sexta-feira, dia 31, na sede legislativo paulistano, com a presença de Alessandro Tomão, vice-presidente jurídico da instituição bancária, Eduardo Tuma, PSDB, presidente da Câmara, e vereador Ricardo Nunes, MDB, presidente da CPI. O valor já foi pago à vista, já na sexta, aos cofres municipais, e inclui correção monetária e multa, e corresponde aos anos de 2014, 2015, 2016 e alguns meses de 2017, quando a sede oficial do Santander Leasing foi transferida para a capital paulista. Eu nem vou continuar aqui, família, porque é tanta podridão, e acredito que já serviu para a gente entender aqui, para a gente engajar o conteúdo, e você ter a certeza, família, que é exatamente isso que acontece em todos os setores do Brasil. Os caras sabem quem é errado, os caras sabem o que as instituições fazem com o povo. Não é? Você vê um banco, por exemplo, você deixa 20 mil reais lá numa poupança, você recebe menos de 200 reais de juros um mês. Aí você vai e pega 1.000 reais emprestado para pagar em 5 meses, paga lá certinho, você paga o dobro. Então veja como uma coisa é errada. Aí você diz, não, mas a agiotagem é crime no Brasil. O banco cobra 0,5% aí ao mês, né? A imprensa passa isso para você. Só que aí você pega o dinheiro lá, você financia um carro de 20 mil reais, você paga 38, quase o dobro. E aí você pergunta, mas eu paguei o dobro, como é que pode? Não, isso aí são taxas para garantir, né? Porque tem outras pessoas que farrapam e aí é para cobrir isso aí, para os bancos não quebrarem. Na verdade, a população, né, não tem nem como não pagar, porque se não pagar eles tomam o veículo. Acontece logo isso, bloqueia o seu CPF, como é que fica? Então a maioria paga, mais de 90% paga. Então veja o lucro absurdo. Aí é na hora, família, que entra a questão de você privatizar as coisas, você realmente deixar o governo na mão das empresas. As pessoas pensam, quando falam em privatização, vai ser privatizado para o empresário ali, o empresário brasileiro, aquela pessoa que tem sua empresa, que sabe administrar a coisa, ela vai tomar conta ali. Não, não é assim, família. Quem toma conta dos setores e ganha o dinheiro que o governo deveria ganhar
são as empresas que pertencem às 13 famílias. São as grandes corporações. É uma TIM, é uma Claro. E são tudo do mesmo dono ali, né? Tudo do mesmo dono. E eles dizem, ó, tabela aí, o preço vai ser esse. Ah, mas outra empresa ali, de um brasileiro mesmo aí, ó, nascido na terra, ele quer colocar uma telefônica também. Não, não pode não. Só quem pode ter é a gente. E os brasileiros ainda vão ser gratos a gente, porque na época que era na mão do governo era pior o serviço. A gente melhorou um pouquinho. Estamos levando o dinheiro do país para os nossos bancos lá fora. E pronto. Ainda vão nos agradecer e querer entregar ainda mais o país. É isso que está sendo feito. E é isso que é feito o tempo todo. Não fique nessa. Não, mas o doutor Ené já deixou isso, já provou isso com números. Sempre sai mais do que entra. Não acredite na mentira dos entreguistas. E o que é pior? Qual é a consequência pior do que isso? Como o governo sabe que não tem como apurar mais, ele aumenta a taxa em cima de você. Por isso que o produto é tão caro no Brasil. Porque ele não tem mais aquelas coisas ali para apurar o dinheiro. Ele poderia ter. Se você tivesse um governo autossuficiente, honesto, você poderia privatizar tudo e taxava as empresas como deve se taxar. Mas você viu aí, eu fiz questão de ler essa matéria aí, você viu, primeiro, a Lava Jato, né? Foi um negócio partidário, deixa eu botar a mão assim, então vamos dizer que eu sou capetista, né? Foi um negócio partidário, você viu lá bem claro. Você viu que o Santander deve milhões, assim como a Rede Globo e várias outras grandes empresas. Então você vê os absurdos que são feitos. Como, meu amigo, é só você entender, meu irmão. Como é que se eu pago, se eu compro o teu pão, como é que tu vai morder minha mão? Não tem como. A gente tá colocando as nossas autoridades na mão das grandes corporações. Os países estão nas mãos das grandes corporações. Veja, por exemplo, eu vou mostrar pra você que isso aqui não é uma coisa de Brasil, porque é terceiro mundo. Isso acontece no primeiro mundo também. Por exemplo, nos Estados Unidos, ó. As empresas que soltam esse lixo tóxico, tem esse lixo tóxico, elas colocam naqueles grandes navios ali e jogam no mar, em vez de gastar com tecnologia, né, para desmanchar esse lixo tóxico, transformar os componentes de novo nos componentes que tem na natureza e ali poder ser despejado na natureza mesmo. Mas isso gastaria milhões esse processo. Então o que é que os caras fazem? Eles colocam ali no barco e jogam lá no mar. E pronto. Quando os fiscais pegam, quando os ambientalistas vão em cima, quando os fiscais vão e pegam eles no ato, a multa estipulada é 10 mil dólares. Vai, beleza, vocês pegaram, deram um flagrante, parabéns, meu amigo. Vão lá e dão 10 mil dólares de multa. Só que os caras apuram, economizam milhões, família, fazendo isso. Eles economizam milhões. Então, para eles, para o empresário, isso é só um bom negócio. A indústria vai entender, não, é um bom negócio. Se eu for fazer como a lei manda, eu vou pagar milhões. Vou gastar milhões com o processo. Mas se eu jogar no mar, eu não gasto nada. E no dia que for pego, eu levo uma multa de 10 mil dólares, que pra mim é uma mixaria. Então é a mesma coisa que acontece aí. A justiça vai em cima desses camaradas, mas tem o juiz que tá na mão delas. Tem os próprios políticos que tá na mão dela. Então como é que o cara vai ter autoridade pra realmente chegar e taxar essas empresas como deveriam? Os bancos, no caso, um Santander da vida. Quanto o Santander, você vê que o cara paga logo à vista. Aqui, ó, é 195 milhões a multa. Eu ganhei mais de 1 trilhão. Por que é que eu vou ligar para milhões que eu tô pagando? 195 milhões. Isso aí é uma esmola. Isso aí é a moeda que caiu da mesa. Então é um ótimo negócio para eles. Pense bem comigo, meu irmão. Agora você, quando leva uma multa, por exemplo, né, no seu carro, você não bota o cinto, você fez mal a alguém, você só fez mal a você mesmo. Você esqueceu o cinto ali, mas o cara vai te multa. É para você aprender, viu? Eu vou multar você para você aprender. Agora um Santander, só negando imposto, para evitar e que provar. São trilhões os caras ganham aí, em cima, só negando imposto. E não é só ele, não é toda empresa grande, família. Toda grande corporação é assim. O cara economiza trilhões, vai lá, quando é pego, paga 195 e ainda sai como bom moço. Ainda sai rindo e pousando ali com os repórteres, né, pousando de bom moço. Agora, qual é a culpa disso? Como você vai ter autoridade se todo o dinheiro que entra na sua mão vem de fora? Como é que um político pode ter realmente impor respeito e exigir se toda a candidatura dele custa muito mais do que o que ele vai apurar com o mandato dele? Ninguém paga para trabalhar, meu amigo, entenda isso. Que a política, se ela for feita de forma séria, ela exige muito trabalho, exige muita pesquisa, exige que o cara dê o sangue mesmo pelo país. Com o que eles ganham ali, oficialmente, eles não pagariam nem o que eles gastam na campanha. Então quem é que paga essas campanhas? São as empresas. E as empresas pagam por pagar? Elas pagam por pagar ou elas querem alguma coisa em troca? A gente já fez um documentário aqui onde mostramos que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles bancam todos os candidatos. Olha aqui, é quantos? É 4 candidatos, estão tudo na mão dele. Vai mudar o que eu falo aqui sempre, família, é o detalhe aqui no nosso regime interno.
Mas na geopolítica é tudo entregue a eles do jeito que eles querem. É exatamente isso que acontece. Enquanto isso, o povo quer o quê? Quer que o governo entregue mais ainda as suas fontes de renda, não é? Perda essas fontes de renda, passe para iniciativa privada, sabendo, pelo menos vocês sabem aqui, Enéas passou a vida toda explicando isso. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do... Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. E ainda o que era para ser gasto aqui, como você viu agora com Santander, os caras ainda sonegam, né? Ainda os poucos impostos que são cobrados em cima dos bilhões que eles ganham, dos trilhões que eles ganham aqui, ainda por cima os caras ainda sonegam. E nem isso as autoridades têm coragem de ir em cima, porque como da mão dos caras. Então você veja onde é que a gente chegou. E isso só tende a piorar. Cada privatização que vai ser feita agora, depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o pacote de privatizações que o Guedes está preparando aí, e você vai ver que agora sim é que vamos ficar ainda mais na mão deles. Mais dessas grandes empresas, dessas grandes corporações que pertencem às 13 famílias, vão instalar o caos no mundo, não só no Brasil, é no mundo todo, que para quando esse caos estiver instalado, aí eles vêm com a solução. Aí as pessoas vão ter que aceitar o que eles quiserem, porque eles estão com dinheiro, eles têm todos os recursos das pessoas. Vão ter água, vão ter a energia elétrica, vão ter o petróleo, vão ter tudo na mão deles, fora o dinheiro. E aí, olha, nosso plano é esse aqui, ó. Governo único, o anticristo, moeda única, vão ter que se comportar assim, desse jeito, assim, assim. E o povo vai dizer, graças a Deus, agora chegou o nosso Salvador, ainda vai ser aclamado. A Bíblia está escrito lá que ele ainda vai ser aclamado, porque ele vai vir como solução. Vai estar o caos instalado e você vê a gente caminhando para isso. Então, família, a única coisa que eu peço a vocês é que passe esse vídeo adiante para que as pessoas comecem a acordar dessa matrix. Se tem um jeito, Davi tem algum jeito de evitar isso? Não, a gente sabe que está escrito. Agora não tem data. Então, se você me perguntar, tem um jeito disso não acontecer na nossa geração? Eu acho que é orar, né? Dobrar o nosso joelho, realmente, orar muito a Deus, para que ele se compadeça de nós. Várias vezes, né? Você vê lá em Israel, no Velho Testamento mesmo, por exemplo, e Deus está ali para realmente se revoltar, para abandonar aquele povo, mas ele vê ali os justos e ele sempre se compadece daquele povo. Então, eu acredito que no Brasil existe muita gente boa, muita gente que Deus olha, por esses, né, que Deus está olhando, é que já não aconteceu coisa pior aqui. Então eu peço que vocês orem realmente e também conversem sobre esse assunto. Esse sistema, família, ele trabalha espiando todos nós. Cada vez que você assiste um vídeo desse, cada vez que você compartilha, alguns planos podres que esse sistema quer implantar, ele deixa para depois, porque ele vê que você está desperto. Olha, tem uma quantidade de gente que realmente está de olho no que a gente está fazendo. Olha, não dá para implementar isso agora, porque tem alguns que sabem da verdade. Quando eles veem o povo falando de bobagem, alienado, eles dizem, é agora, o povo tá bem mansinho, ó, o povo tá bem babaca. A gente implanta aí, eles não vão nem perceber. Porque o sistema sempre temeu uma revolta da população. Então, é nisso que eu aposto, família, na informação. Quando as pessoas realmente sabem o que está acontecendo, elas não vão mais bater bandeira, elas não vão mais bater panela só por fazer. Tá certo? Então passa o seu vídeo. Se a minha missão aqui era fazer o vídeo, o seu é passar ele adiante. Então fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã com mais uma notícia, sempre tentando despertar vocês. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.